Primeiro reforço do meio do ano do Corinthians, time Bakayoko pode pintar no Corinthians, primeiro reforço depois desse meio do ano. Vamos trazer aqui o corte com o Bruno Andrade e o André Hernan, dando todas as informações, o detalhe dessa possível negociação. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda esse canal a chegar a mais pessoas e vamos parar de enrolação, vamos ver agora. Ontem, depois do jogo contra o Grêmio, o telefone voltou a tocar, telefone do Corinthians, telefone dos representantes. Algumas conversas voltaram a desenrolar, mas por enquanto sem oferta oficial, seja para o jogador ou seja para o Corinthians. Mas estão à espera e o Corinthians naturalmente quer vender e trabalha para vender o André agora no meio do ano, mas não tem nada oficial por enquanto em cima da mesa. Tá bom, então tá respondido, tá? Quem tiver mais dúvidas sobre o Corinthians pode mandar aqui. Mas tem uma parada aí do André que, se for vendido, já tem um guerreiro aí de olho. Pro Corinthians, sim, um volante. Se o André for vendido, né? Ah, é? Como é que é, ô Bruno? Falta um pouquinho aí, ó. 1.500. Mas tudo bem, a gente vai abrir uma exceção. Não vou abrir exceção, não. 1.500, então, pra gente falar sobre isso. 75, vai. Vai. Vamos. Quem que tá aqui? Deixa eu ver o chat, ó. Samuel Batista. Abner Vinícius, do Flamengo, lateral. Mas, enquanto isso, então... Não, só para reforçar em relação ao André, assim, esse jogador, enfim, que vamos agora esmiuçar sobre o futuro dele, esse alvo do Corinthians, não que o Corinthians vai vender o André para contratar esse jogador, é o caminho inverso. O Corinthians vai contratar esse jogador ou busca contratar esse jogador porque precisa vender o André. Não é uma questão contrária, tá? Senão muita gente começa a tirar aqui uma interpretação que eu até entendo, mas eu quero aqui explicar. Não é assim, o Corinthians vai se desfazer do André porque urge para contratar fulano. Não, esse fulano passa a ser uma opção porque o Corinthians tem a necessidade de vender o André e não só. Então, neste caso, uma peça de reposição ou potencial peça de reposição. Olha lá, já estourou, já chegou. A Fiel sempre engaja bastante. Não, a Fiel é demais, cara. Esquece. Sempre dispara o relógio aí do Vagninho. Então vamos lá, essa informação então envolvendo o Corinthians e o cara que está ali na nossa thumb, tintim por tintim com o Bruno Andrade agora. Tintim por tintim. Olha, se eu soubesse falar francês era espetacular, caberia na perfeição agora. Eu só sei o ça va, ça va bien, bonsoir, bonsoiré, etc. O Corinthians tem interesse e avalia, já não é de hoje, tem alguns dias, a contratação do Bakayoko, ou no caso em francês, Bakayoko. É um volante de 31 anos, está livre no mercado agora. Ele que tinha contrato com o PAOK da Grécia na temporada passada, terminou o contrato, encerrou um contrato em janeiro, ou seja, está livre no mercado desde janeiro, mas continua treinando, enfim, em casa, se recuperando, se reorganizando para buscar o quanto antes um novo clube. E o Corinthians trabalhando com a ideia de vender o André. Aliás, importante aqui, o Corinthians praticamente hoje se arrepende de não ter negociado o André lá atrás com o Milan. Essa é uma informação nova também que acho que não custa reforçar. Evidentemente que depois daquele momento o André caiu de rendimento. Coletivamente o Corinthians também não foi brilhante, mas o André caiu de rendimento. E até por conta disso, e aproveitando agora que o jogador está bem, o Corinthians trabalha com a ideia de vender o André e só vai contratar uma peça de reposição, naturalmente, claro, perdão a redundância, se vender o André. Então é um trabalho primeiro vender o André. Como eu disse, não tem proposta oficial por enquanto em cima da mesa, mas o futebol europeu chama pelo André e é um negócio que, ao que tudo indica, vai acontecer aí nos próximos dias no mercado agora de verão da Europa. Vendendo o André, portas abertas então para o Bakayoko, que, como eu disse, já é um nome que o Corinthians avalia e observa já tem alguns dias. Então o Corinthians tem na perfeição a parte física do jogador, a parte clínica do jogador, já sabe o quanto o jogador quer para poder trabalhar no futebol brasileiro e ele tem essa vontade. Aliás, eu ouvi que ele prefere o Corinthians, já pintou muita coisinha para ele, muita coisa pequena, muita coisa grande, mas o Corinthians nesse momento é o desejo do Bakayoko, ou seja, conta com o desejo do jogador de jogar no Brasil, jogar no Corinthians. O impacto midiático do Memphis, agora também do Lingard, chamou a atenção do Bakayoko, isso também mexeu ainda mais com ele, então está à espera de uma proposta oficial do Corinthians. A parte financeira, o Corinthians não teria que comprar o jogador de ninguém, ou seja, é um processo direto jogador e Corinthians, e o jogador está dentro do teto salarial que o Corinthians estipulou com a nova diretoria, enfim, com o Marcelo Paz.
que é ali entre 700 mil reais por mês, entre 700 e 800 mil reais por mês. O Bakayoko não ultrapassaria esse teto salarial do Corinthians. Então, nesse momento, é uma avaliação, o jogador agrada, tem ali um interesse interno, mas só vai acontecer alguma coisa de forma concreta quando o Corinthians estiver num processo mais encaminhado de venda do André. Mas é isso, o Bakayoko, 31 anos, ex-Chelsea, ex-Milan, ex-Mônaco, ex-Rennes, ele estava na Grécia, como eu bem disse, é um dos alvos, mas pelo menos em relação a nome, né, a parte internacional é o nome mais pesado aí para reforçar o meio-campo do Corinthians no meio do ano. A Fiel vai invadir o Instagram do cara agora. Deixa eu ver aqui. O Fabrício, já tô seguindo. Vem ser feliz no Corinthians. Vou começar a seguir. Já chegou? Chega quando, pai? É assim. Deixa eu ver. Bakayoko. O Baby tá seguindo? E ele quer, viu? E isso é importante. O jogador quer. Opa! Então... Olha, isso aí é notícia quente. Já tá trazendo o noticiário fervendo. Isso aí do que o jogador quer, numa negociação, quem decide muita coisa é o jogador. Ô Bruno, só uma coisa que eu não entendi. Já é o Corinthians procurando ou o jogador foi oferecido? Não, o nome foi oferecido, é isso. O nome foi oferecido e o nome agradou. E aí o Corinthians foi tentar entender quais eram as condições, quais são as condições. E aí entendeu que muitas vezes o jogador é oferecido por terceiros, o jogador nem está sabendo. Nesse caso, não. Quando o nome chega ao Corinthians, já chega com o sim do jogador, já chega ali com uma avaliação financeira e o Corinthians sabe que o jogador está dentro do seu teto salarial. Aliás, até posso falar um pouquinho mais depois sobre como o Corinthians enxerga o mercado de contratações agora no meio do ano. E o Bakayoko tem tudo a ver agora com essa tentativa, no caso, de nova filosofia. Então é um jogador que está no teto, não joga desde janeiro, evidentemente que isso pesa contra, mas tem treinado, não está machucado, não vem de uma grave lesão, nada desse jeito, ou seja, não é preocupante nesse ponto e quer muito. Ele acompanha aquilo que o Memphis tem feito, a repercussão agora também daquilo que o Lingard tem feito. Não é um pedido do Memphis, tá? É importante frisar isso, é uma não notícia, mas é importante frisar. Assim como o Lingard não foi um pedido do Memphis, foi uma coincidência terem jogado juntos no United, o Bakayoko não tem nada a ver com o Memphis. Claro que o Memphis, até pela figura internacional que conhece o jogador, se calhar até foram adversários na Europa, mas não é um jogador que o Memphis Depay pediu, ou o Memphis quer o Bakayoko para poder renovar com o Corinthians, não tem nada a ver, são situações totalmente distintas. O Bakayoko é outra questão, o Memphis é uma outra questão. Então é uma questão que, como eu disse, não tem uma negociação em andamento, porque o Corinthians já avisou e determina o quê? Primeiro eu preciso vender o André, para depois eu pensar na peça de reposição. Tô vendo aqui os seguidores, né? Tô vendo aqui que tem o William, ó, que segue ele, né? O William. Grande jogador, só jogou em time grande. Beleza, tá embaixo, beleza. Mas se for nesses moldes que o Corinthians tá contratando, teto salarial, 800, 700 mil, grande reforço, 31 anos, jovem ainda. Você 31 anos hoje, você se cuidando, não tendo uma lesão grave, você joga até os 35 com vigor físico, 35 anos com vigor físico, porque a tecnologia mudou. E é um grande jogador, e cabendo no teto salarial, olha a surpresa, um reforço, se perder o André, confirmar perder o André, é um jogador forte fisicamente, joga muito. Vocês se lembram o Kanté? Kanté foi para a Arábia e voltou jogando muito e foi para a Copa. Então o Corinthians pode contratar esse jogador e, na minha opinião, é acerto. Mais um nome internacional para o Corinthians, fortalece a marca internacional. E o Corinthians está, claro, dentro das condições do clube, né? Trazendo isso, na minha opinião, é um grande reforço e eu aceitaria muito ser jogador do Corinthians. Então é isso, obrigado por tudo, galera. Deixa o like no canal, valeu!